Olá, eu sou o Douglas Oliveira, professor de Física da Universidade Federal do Paraná, e eu vou tentar explicar para vocês qual é a relação entre física quântica, misticismo, cura quântica, entre outros assuntos. Fica até o final do vídeo para entender tudo sobre isso. Para a gente entender onde que a física quântica entra na história do misticismo, da astrologia ou da cura quântica, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é entender o que é física quântica. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho dos principais pontos da física quântica e aí a gente vai conseguir fazer essa relação entre física quântica e esses temas que eu falei para vocês. Um conceito muito importante que a gente precisa captar para começar a entender a física quântica é perceber que conforme os objetos mudam de tamanho, eles vão se comportar de maneira diferente, mesmo se eles forem da mesma substância. Por exemplo, vamos pensar na água. A água é um elemento que tem em todo lugar. Vamos imaginar que você pula na piscina. Se você pula na piscina, você vai afundar. Agora, imagine que você é um mosquito muito pequeno. Um mosquito sempre é pequeno, né? Mas a gente imagina um mosquito, como o mosquito da dengue. Quando ele senta na água, você vai ver que ele não afunda. Então, se você for imaginar que você esteja falando com um mosquito e perguntar para ele o que ele acha que vai acontecer se você pulasse na água, a resposta dele provavelmente seria que não afunda. Então, percebe como mudando só o tamanho da escala que a gente está falando, o tamanho da pessoa em relação ao mosquito, o comportamento que ele tem, a interação dela com a água é diferente. Outro exemplo, se a gente pega um lago e você olha a superfície do lago, ele vai parecer que ele é plano para você. Ele é plano na realidade, né? Você vai ver que ele é uma retinha. Mas agora se você, em vez de pegar um lago, que é uma coisa grande, e pegar uma gotinha de água e colocar em cima de uma mesa, você vai ver que a bordinha dela é encurvada. Outro exemplo que a gente tem de que mudando a escala do dia a dia da gente, mudando a escala a gente vai ter comportamentos diferentes, é por exemplo quando você vai fazer um café. Se você tem um grão inteiro de café e passa água quente por ele, você não vai ter aquela eliminação, aquele conjunto de substâncias aderido à sua água, que é o que a gente chama do café que a gente bebe, né? Mas agora, se você pega aquele grão de café e quebra ele em vários pedacinhos, né, que a gente chama de moer, agora quando você passar água por ele, você vai ter essa extração das substâncias que você deseja. Então, qual que é a ideia que eu quero passar e que é um conceito muito importante para a gente entender a física quântica? É que a gente observando a mesma coisa, o mesmo elemento, o mesmo objeto em escalas diferentes, vamos supor que ele é só um pouquinho com um pouquinho de água ou grande como um lago, os fenômenos que a gente vai observar são diferentes. Então isso é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Outro exemplo, se você pega uma célula de um animal, por exemplo, essa célula sozinha, você olha ela, nada acontece. Ou acontece pouca coisa. Mas agora, se você aumenta esse número de células bastante, isso acaba virando um animal, por exemplo, que consegue comer, se alimentar, se reproduzir. Então percebe que conforme você aumenta a quantidade de coisa, o tamanho das escalas, as propriedades mudam também. Então, novamente, qual que é a mensagem aqui? Se você muda a escala, você vai ter comportamentos diferentes. Essa é a nossa percepção como ser humano do universo. A gente está acostumado a ver as coisas acontecendo de uma certa maneira. Mas se a gente muda a escala, pelos exemplos que eu dei para vocês, da água, do café ou da célula, você vê que, dependendo da escala que você está olhando, vão existir mudanças das características, das propriedades, dos fenômenos que você consegue visualizar conforme você muda a escala. E aí que entra a física quântica. A física quântica é o estudo de coisas muito pequenas. Então, o que a gente faz quando a gente fala de física quântica? A gente está tentando descrever o universo quando a gente observa ele de um tamanho muito pequeno. Então, quando a gente se aproxima, dá um zoom no universo, a gente vê como que esses fenômenos se comportam. O que mudou? A pergunta que você pode se fazer é, beleza, a física quântica é o estudo do bem pequeno, mas quão pequeno é isso? Então, só para algumas comparações, só para a gente ter uma ideia, se a gente pega um fio de cabelo, a espessura dele, o diâmetro dele, é da ordem de 1 milímetro dividido por 10. Então, 0,1 milímetro. Essa é a espessura do fio de cabelo. Se a gente pega essa espessura do fio de cabelo e divide por 1000, a gente vai ter 100 nanômetros, que é aproximadamente o tamanho de um coronavírus.
Agora, se a gente pega esses 100 nanômetros, que é o diâmetro do coronavírus, e divide por 1000 novamente, a gente vai ter o tamanho de um átomo, que é um angstrom ou 0,1 nanômetros, aproximadamente, dependendo do elemento que você tem. Então, lembra, um átomo é um angstrom. Se você multiplicar isso por 1000, você tem o tamanho de um coronavírus, e se você multiplica isso por 1000 de novo, você tem a espessura do fio de cabelo. Os fenômenos quânticos não é uma barreira bem definida do tamanho que você precisa estar para eles aparecerem, mas é aproximadamente uns 100 a 1000 átomos, aproximadamente, que deve dar um pouco menor do que o tamanho do coronavírus. Então, se a gente está um pouco menor que o tamanho do coronavírus, começa a ficar relevante esses fenômenos da física quântica. Quer dizer que eles não existem na escala macroscópica, no mundo nosso que a gente vê no dia a dia, mais ou menos, porque eles continuam existindo, só que aí eles começam a ser imperceptíveis, apesar de que eles sempre vão estar lá. Então, para a gente conseguir observar os fenômenos quânticos de verdade, a gente precisa descer a nossa escala bastante para algumas centenas, alguns milhares de átomos, e aí a gente consegue ver de verdade, consegue observar plenamente os fenômenos da escala quântica que a gente chama. Ah, mas tudo isso está me parecendo tudo muito fantástico, muito abstrato. Essa escala para mim parece impossível de ser atingida. Então eu digo para você que hoje a gente já consegue medir um átomo individualmente, a gente já consegue enxergar ele através de técnicas de microscopia. Olha na imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, é uma série de átomos e aí eles estão se desfazendo uma correntinha. Cada bolinha é a representação de um átomo. Para você ter uma ideia de quão avançada a gente está, saiu um filme da IBM nos últimos anos, acho que fazem 5 anos aproximadamente, que eles conseguem mover átomos individualmente, até fazem uma historinha. Vou deixar o link para vocês depois, para quem se interessar. Então a gente já consegue manipular átomos, então esse mundo quântico, esse mundo atômico que a gente tem já é acessível com a nossa tecnologia, já fazem algumas décadas já. Então beleza, Douglas, o que muda então quando a gente está nessa escala pequenininha, quando a gente observa o universo bem de perto? O que a gente vê de diferente então? Então, tem duas propriedades que são bem famosas, propriedades da física quântica, que aparecem e que eu vou explicar para vocês de uma maneira geral, mas espero que vocês entendam, que é a dualidade da partícula e a quantização de estados. A quantização de estados, apesar desse nome complicado, é um fenômeno que provavelmente você já está acostumado. Porque na escola a gente vê o modelo de Bohr. O modelo de Bohr ele já ensina para a gente a quantização de estados. Vamos relembrar o que é isso. Se a gente tem um átomo, de maneira geral, assim os principais elementos dele, é claro que tem elementos, outros elementos no nosso universo, mas ele tem o núcleo, que é composto de prótons e nêutrons, isso segundo o modelo de Bohr, tá? A gente já vai ver um pouquinho mais para frente no vídeo, que o modelo de Bohr, a gente descobriu que tem coisas além do que ele mostra, que é utilizando um pouco mais já da física quântica. Então, esse próton e nêutron eles estão agrupados no que a gente chama de núcleo do átomo, e existem elétrons que ficam fora do núcleo, e segundo o modelo de Bohr, eles ficam circulando ao redor do núcleo do átomo. Então, esses elétrons estariam circulando ao redor do núcleo do átomo, isso que é o que a gente aprende lá no ensino médio. O que a gente também aprende no ensino médio? Que existem camadas atômicas, os orbitais. Lembra que ele pode estar na camada n igual a 1 ou na segunda camada n igual a 2. Mas o que talvez tenha passado despercebido é que, olha só, você consegue contar o número das camadas. É 1, é 2. Então não tem como ele estar na camada 1.1, por exemplo, na camada 1.2. Então, o estado que o elétron pode estar, ele é quantizado, porque a gente consegue contar. Então ele é 1, ele é 2, ele é 3, mas ele não pode estar nesse meio termo, ele não pode estar no 1,5, por exemplo. Então, quando a gente consegue contar os estados, a gente diz que existe uma quantização de estados. Quando a gente está observando o universo bem de perto, isso começa a aparecer, a gente começa a ver essa quantização de estados. Agora, se a gente não está olhando essa escala pequena, se a gente está olhando coisas maiores, por exemplo, se você pega o seu celular, você vai ver que você consegue colocar ele em qualquer posição que você quiser. Você não tem uma posição aqui, aí depois tem outra posição aqui, aí depois tem outra posição aqui. Você consegue colocar em todas as posições. Então, isso é um contínuo de estados. Quer dizer que você pode escolher todas as opções. Imagina que isso seria como uma sua televisão. Quando você está assistindo televisão, ou mesmo esse vídeo no YouTube ou no Instagram, você vê uma tela contínua, você vê uma imagem que se mexe
e para você interpreta ela como se fosse uma imagem. Agora, pega o seu celular ou a sua televisão e se aproxima dela. Você vai começar a ver os pontinhos, os pixels da sua tela. Então, o que acontece quando você aproxima? Você deixa de ver esse contínuo e você começa a ver os pixels. Você consegue contar esses pontinhos da sua imagem. É a mesma coisa na escala quântica, só que você está descendo para uma escala muito menor. Quando você desce para a escala muito menor, você estaria vendo os pixels do universo, vamos chamar assim. Você deixa de ver esse contínuo igual a imagem quando você vê de longe a sua televisão e você começa a ver os pixelzinhos. Então essa é a quantização de estados, um dos conceitos que a gente tem na física quântica. O segundo conceito importante, que eu acho que talvez seja até mais fácil de entender do que a quantização de estados, é a dualidade da partícula. Para isso eu vou dar um exemplo de localização. Então vamos tentar localizar, vou perguntar para vocês, onde que o presidente do Brasil mora. Ele mora no Palácio da Alvorada, então vamos pesquisar isso no Google Maps e tentar localizar. Então vamos olhando aqui, ó, aproximando do mapa cada vez mais, tá vendo esse pontinho? E se eu perguntar para vocês aonde que ele mora, você vai me dizer nesse ponto. Agora, se eu me aproximo mais, estou chegando cada vez mais, percebe que esse Palácio da Alvorada não é um ponto só, ele é uma região grande. E aí a pergunta que eu faço é, aonde que está, em que posição está o Palácio da Alvorada? A resposta é, está em todos esses lugares ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece com as partículas. Se eu pego um elétron, por exemplo, e eu olho ele de longe, eu vou, geralmente é o que a gente aprende na escola, né, que a gente aprende que as coisas são pontuais, a gente vai dizer, o elétron está aqui nesse ponto. Só que imagine que você vai dando um zoom nele. Ah, virou um ponto, ainda é o mesmo pontinho. Mas vai chegar um tempo que você vai olhando cada vez mais de perto que não faz sentido você dizer que ele está num pontinho só, senão no final das contas ele não estaria em lugar nenhum do espaço. O que a gente conclui, igual a casa que a gente viu do Palácio da Alvorada, é que o elétron ou qualquer outra partícula não está num ponto só, ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Então esse é um conceito bem importante que a gente tem na física quântica e que é relativamente tranquilo de entender. Imagina, você está na sua casa, se eu perguntar para você qual é a localização da sua casa, não é um ponto só, está em vários lugares ao mesmo tempo. Da mesma maneira as partículas não estão num lugar só, elas estão em vários lugares ao mesmo tempo. É assim que a gente entende que funciona o nosso universo, é assim que o nosso universo funciona. As partículas, quando você olha elas de perto, elas estão em vários lugares ao mesmo tempo, uma única partícula. E aí a gente chama isso na física de onda, porque ela tem propriedades matemáticas semelhantes a de ondas eletromagnéticas, por exemplo. Mas isso a gente não precisa entrar em detalhe, não é importante para a gente entender o conceito que eu quero passar aqui. Então, como é que ficaria o elétron em relação ao modelo de Bohr, já que eu acabei de falar para vocês que ele está em vários lugares ao mesmo tempo e já tinha adiantado que o modelo de Bohr ele não descreve totalmente o conhecimento que a gente já sabe. Então, está aqui a imagem do elétron na primeira camada do átomo de hidrogênio. Você vê que ele está em toda essa região ao mesmo tempo. E aqui também, só para ilustrar, o elétron na segunda camada. Não confunda, porque parece que eu tenho vários estados ao mesmo tempo. É que são conceitos diferentes, estado e posição. Eu posso estar no estado da figura 1 ou no estado da figura 2. Só que um estado equivale a várias posições ao mesmo tempo. Então, isso que eu falei para vocês até agora são dois conceitos que independem de fórmula, independem de equações. É só uma descrição de como o universo funciona. Se a gente olha o universo de pertinho, essas coisas começam a aparecer. E a física quântica nada mais é do que a gente tentar entender quais são esses fenômenos. Agora, vamos voltar para a nossa pergunta inicial. O que a física quântica tem a ver com essas coisas de misticismo, de cura quântica, de astrologia? Bom, de uma maneira geral, tudo que a gente pensar no nosso universo está relacionado com a física quântica, porque a física quântica faz parte do nosso universo como um todo. Então, sempre posso afirmar que a física quântica está em qualquer acontecimento do universo, qualquer acontecimento da sua vida, mas isso não vai me acrescentar informação nenhuma. Isso seria igual a dizer, por exemplo, que no jogo de futebol entre o São Paulo e o Palmeiras, o São Paulo ganhou porque ele fez mais gols. Ou então, numa corrida de Fórmula 1, eu vou dizer que o Ayrton Senna ganhou porque ele chegou em primeiro lugar. Então, tá vendo? Apesar dessa afirmação estar correta, ela não me traz nada, ela não acrescenta em nada no meu conhecimento. Então, a gente simplesmente dizer que a física quântica está em todo lugar, está em qualquer acontecimento, não vai acrescentar em nada no meu entendimento. É uma afirmação completamente genérica.
Por outro lado, algumas pessoas, por desconhecimento ou por malandragem mesmo, tentam associar a física quântica a eventos que acontecem específicos. Isso é o que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, tem gente que fala que quando você está no estado alegre, você tem alguma frequência de vibração, e quando você está no estado triste, você tem outra frequência de vibração, e que isso altera as suas moléculas, as suas partículas. Outra coisa que eu escuto falar é que como as partículas em vários lugares ao mesmo tempo, que a gente tem várias possibilidades diferentes, então você, com a força do seu pensamento, você conseguiria escolher em qual posição estariam as partículas, como elas se comportariam, e você conseguiria controlar o seu destino, o seu universo. Então cuidado quando você for escutar alguém falando das aplicações da física quântica, porque às vezes a pessoa simplesmente tem desconhecimento do que está falando ou está apostando no desconhecimento de quem está ouvindo. Para eu tentar demonstrar para vocês como é impossível você, utilizando o seu pensamento, tentar mudar algum evento quântico, vamos pensar no nosso cérebro. Nosso cérebro, a unidade de processamento dele é o neurônio. O neurônio ele tem aproximadamente o tamanho de 4.000 átomos. Um neurônio. Lembra que o nosso cérebro ele tem mais de 80 bilhões de neurônios. Então, para você fazer um pensamento, você utiliza bilhões de neurônios do seu cérebro ao mesmo tempo. Então imagina, você tem um neurônio do tamanho de 4.000 átomos. 4.000 átomos, você já está saindo da escala quântica, você deixa de ver esses objetos da escala quântica. Agora, imagine que você não precisa de um neurônio só para fazer um pensamento, você precisa de vários. Isso seria equivalente a você pegar uma chave comum, uma chave de boca, e tentar, por exemplo, utilizar ela para tirar uma coisa muito menor, parecido com um alfinete. Na realidade, a figura que eu coloquei para vocês aqui está meio que fora de escala, seria uma chave de boca e o alfinete muito, mas muito menor. Então percebe que o seu cérebro, ou o seu corpo, ele não está adaptado, ele não foi formado para você interagir nessa escala quântica. Você não tem acesso a isso. O seu corpo não é a ferramenta ideal para você mudar os fenômenos quânticos. Mas daí você pode me falar, então eu só preciso mudar a minha ferramenta. Exatamente. E é isso que a ciência faz. A ciência cria ferramentas para que o nosso corpo consiga, de alguma maneira, interagir com esse mundo quântico. Por exemplo, o microscópio eletrônico de transmissão. Com o microscópio eletrônico de transmissão, você consegue visualizar átomos numa escala muito pequena e já consegue ter essas informações quânticas. Ou então, um outro equipamento que terminou de ser construído em Campinas, o Sirius, um acelerador de partículas. Ele é utilizado para você interagir com o universo e conseguir perceber esses eventos quânticos. Mas, de novo, o nosso corpo sozinho, ele não consegue interagir com esses efeitos quânticos. Então é isso, deu uma explicação geral do que é física quântica. Tentei mostrar para vocês que não tem como a gente acessar a física quântica utilizando apenas o nosso corpo. Então, cuidado se alguém disser para vocês que a física quântica muda o seu humor, que ela está associada à cura, que ela está associada à felicidade. Cuidado, geralmente é uma pessoa tentando te enganar, não tem relação. Então, para finalizar, respondendo a pergunta, qual é a relação entre a física quântica, misticismo, astrologia e cura quântica? A resposta é nenhuma.